Vamos então resolver o exercício número 1, o primeiro deste conjunto de exercícios de sequências de regularidades. E o enunciado diz-nos o seguinte: observa o início da sequência de figuras que a Paula está a construir. Nesta sequência, cada figura tem mais quadradinhos do que a figura anterior. Portanto, este tem 1, este tem 3, este já tem 6, este já tem, portanto, 4 e 3, 7 e 3, 10. Tem 10. Portanto, a Paula vai continuar a sequência seguindo o mesmo padrão. Quantos quadradinhos terá a figura 6? Portanto, nível 6. Ou ordem 6. Portanto, 5 é 2 à frente desta. Ora bem, vamos então ver. Se nós analisarmos o conjunto de figuras que nós temos, a sequência, nós verificamos que para que esta figura corresponda à figura de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. Portanto, N1, N2, N3, N4. Vamos analisar a diferença do número de quadrados entre cada uma destas figuras. Esta figura tem 1 quadrado, esta já tem 3, esta já tem 6 e esta já tem 10 quadrados. A diferença entre o número de quadrados da figura 2 para a figura 1 tem mais 2. Para passarmos da figura 3 da figura da ordem 2 para a figura da ordem 3, já temos que adicionar 3. Para passarmos da figura da ordem 3 para a ordem 4, temos que adicionar 4. Portanto, o que é que nós estamos o que é que podemos verificar aqui? Que a diferença, esta diferença que nós temos que acrescentar para a seguinte, corresponde exatamente ao n, não é? Portanto, podemos dizer que, em termos gerais, a lei de formação desta sequência é termo seguinte é igual ao termo anterior mais a diferença. Portanto, termo seguinte, que é 3, é igual ao termo anterior, que é 1, mais a diferença. Quanto é que é a diferença? 2. Aqui, termo seguinte, 6, é igual ao termo anterior, que é 3, mais 3 é 6. Termo seguinte, que é 10, é igual ao termo anterior, 6, mais a diferença, 4. 10. Cá está, portanto, a lei de formação tem este aspecto, não é? Podemos generalizar do seguinte modo: o número de quadrados da figura de ordem n é igual ao número de quadrados da figura de ordem n menos 1, isto é, da figura anterior, mais a ordem n que nós estamos a considerar, certo? Portanto, tendo esta lei de formação que relaciona um termo com o anterior, podemos calcular o termo de ordem 6, não é? Portanto, para o termo de ordem 1 não tem nenhum anterior, portanto tem que ser dado, começa por um quadrado. O termo de ordem 2, como já vimos, é igual a 1 mais a diferença de 2 dá 3. Depois o termo de ordem 3 vai ser 3 mais a diferença de 3, que é a ordem, o n. O n corresponde à ordem, é 3, portanto dá 6. O termo de ordem 4 vai ser o anterior, que é 6 mais 4 dá 10. O termo de ordem 5 vai ser igual ao anterior, que é 10, mais a ordem, que é 5. Portanto, 10 e 5 são 15. E termo de ordem 6, que é o que nós pretendemos calcular, vai ser igual ao termo de ordem 5, que é 15, mais a ordem, que é 6, o n. Portanto, 15 mais 6 dá 21. Portanto, 21 quadradinhos é o número de quadrados da figura de ordem 6. Ora bem, vamos confirmar isto pela figura. Analisando agora pela figura, verificamos que a figura 1 tem 1, a figura 2 já tem 3, e reparem, para passar desta para esta foram acrescentados 2. Portanto, acrescentamos 1 à base, esta figura passa a ser um L ao contrário, a base tem 2 quadrados, que corresponde a n, e o outro lado, o lado horizontal tem n, o lado vertical também tem n, 2. Aqui o lado horizontal tem 3, cá está 1, 2, 3, o lado horizontal tem 4, 1, 2, 3, 4, está relacionado com o n, como vemos. Portanto, o acrescento, o que é que nós para passarmos de uma figura para a outra, acrescentamos um quadrado no extremo do lado vertical e acrescentamos um quadrado no extremo do lado horizontal e preenchemos os do meio se houver. Neste caso não existe do meio, mas este aqui já existe. Acrescentamos um na horizontal, um na vertical e temos que preencher aqui o do meio, nesta segunda a direção desta seta. Por exemplo, aqui nós já temos os 6 deste e vamos acrescentar um na parte de cima, um na parte de baixo e preenchemos os que estão intermédios, que faltam intermédios. Cá estão os 4 que nós somamos. Portanto, é assim que se forma a figura. Portanto, o número de quadrados do lado horizontal é n, cá está, 4, ordem 4, 3, ordem 3, 2, ordem 2, 1, ordem 1. O número de quadrados do lado vertical é n também, 4, ordem 4, 3, ordem 3, 2, ordem 2, 1, ordem 1.
E quando passamos da ordem n para a ordem n mais 1, acrescentamos um quadrado em ambos os lados que nós dissemos e preenchemos e acertamos a fiada. Portanto, preenchemos os do meio. Portanto, visualmente é isto. Então, no nosso caso, se nós queremos determinar o 5 e o 6, como é que nós fazemos? Chegamos ao 4, que é este que está aqui a cinzento, acrescentamos um na parte de cima e um na parte de baixo e preenchemos os do meio. Quantos quadrados é que nós temos? Temos 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, dá 15. 5 e 4, 9, não é? 9 e 3, 12, 14, 15. 5 quadrados na vertical, 5 quadrados na horizontal. E para a figura 6, é a mesma coisa. Chegamos a 5, acrescentamos uma em cima, uma em baixo, cá está, uma em cima, uma em baixo. Passamos a ter, em vez de 5, passamos a ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na horizontal também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E preenchemos a fiada que falta aqui a meio. Quantos quadrados é que tem? Reparem bem como é que eu somo. 6 mais 5 vai diminuindo. 4, 3, 2 até chegar a 1. Portanto, no fundo, 21 é a soma decrescente entre o n, que é 6, e a unidade. Entre o n, que é 5, e a unidade. Compreendem? Já estão a ver o que é que nós aqui conseguimos deduzir o termo geral desta sequência. Nós temos o termo que relaciona o termo com o anterior, não é? Foi visto antes, que é este aqui, não é? E aqui já estamos indiretamente, através da figura, já estamos a generalizar, a ver como é que vamos generalizar o termo geral desta sequência, em função de n, para evitar ter que calcular, se nos pedirem o termo de ordem 50, ter que calcular todos até chegar ao 50. Agora vamos ver aqui uma alternativa, um método alternativo do cálculo do número de quadrados, tendo em conta o anterior. Como nós vimos, a figura 1 tem 1 quadrado, a figura 2 tem 3, a figura 3 tem 6, a figura 4 tem 10. Portanto, a diferença já tínhamos visto que era 2, 3, 4. Isto é a primeira diferença. Se nós fizermos agora a diferença entre a diferença do primeiro e a diferença do segundo e primeiro com o terceiro e o segundo, que chama-se a segunda diferença, o que é que vamos fazer? 3 menos 2 dá 1. E aqui 4 menos 3 dá 1. Portanto, podemos calcular ao contrário o número de figuras da figura 5 e 6. Reparem bem, se aqui tem a diferença, se a segunda diferença aqui é 1 entre o primeiro e o segundo, e a diferença 1 entre o segundo e o terceiro, então entre o terceiro e o quarto e o quinto também vai ser 1. É constante, não é? Porque aqui já se vê que é constante. Aqui não é, mas aqui é constante. Então, se é constante, se é 1 e 1, nós podemos dizer que 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 1 é igual a 4. 4 mais 1 vai ser 5. 5 mais 1 vai ser 6. E agora fazemos em cima. Se esta tem uma diferença de 2, esta de 3, esta de 4, ali já temos a diferença de 5, ali a diferença de 6. Estão a ver? Vai aumentando. Nós não sabemos, sem saber a regra, nós chegamos à mesma regra, que vai aumentando uma unidade na diferença. Fazemos do mesmo, calculamos estes dois do seguinte modo: se aqui 1 mais 2 é 3, se 3 mais 3 é 6, se 6 mais 4 é 10, então 10 mais 5 vai ser 15 e 15 mais 6 vai ser 21. Cá está, nós obtemos o número de quadrados da figura 5 e da figura 6 por outro método, só pelo método das diferenças, certo? Agora, este problema, portanto, não tem nada a ver com a resolução deste exercício para o que é pedido. E se nos pedissem para calcular o número de quadrados a figura de ordem 50, aquilo que nós dissemos há bocado. Como a lei de formação da sequência que temos, que vimos atrás, que relaciona um termo com o anterior, teríamos que calcular o número de quadrados desde a figura 7, que nós já temos, né? 7, 8, até à figura 50, sequencialmente. Isso dá muito trabalho, não é? A menos que conseguíssemos ver qual seria a lei geral da formação desta em função de ano, desta sequência. Certo? Portanto, muito lá para a frente, não sei em que ano, mas lá, daqui mais uns 2 ou 3 anos, vocês vão chegar à conclusão, ou vão verificar, que a sequência que nós temos de números são números do aspecto triangular, como vamos já ver à frente. E, portanto, para estes números, o termo geral desta sequência é deste tipo. Tem este aspecto. T índice n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Isto é, se nós quiséssemos calcular o número de quadrados que tinham uma figura de ordem 50, portanto T50, bastava calcular o produto de 50
abrir parênteses 50 mais 1, 51, é dividir por 2. Bastava fazer o produto 50 por 51 e dividir por 2, o resultado era o número de quadrados de ordem 50. Portanto, isto é um cálculo direto. Simplesmente, neste momento, vocês não têm e não têm bases pelo menos para entender isto com uma certa solidez. Portanto, eu deixo aqui só esta dica. Por exemplo, no caso de uma figura de ordem 50, era fazer isto. O número de quadrados de ordem 50 era 50 mais 1 sobre 2, fazendo as contas dava 1275 quadrados. Porquê é que nós chamamos que a sequência 1, 3, 6, 10 e por aí adiante é uma sequência da forma triangular? Se vocês repararem, o 1 é um ponto, 3 é um triângulo, 6 também é um triângulo, 3 e 2, 5 e 1, 6, 10 também é um triângulo. A base vai aumentando. Ordem 2 tem dois pontinhos, ordem 3 tem 3, ordem 4 já tem 4. Portanto, 4, a de cima já tem 3, menos uma, 2, 1. Cá estão 10. E se virem, a continuação disto é sempre uma figura deste tipo, triangular. Por isso é que se chama números triangulares, a sequência de números triangulares. Certo? Mas isso será objeto de um estudo mais detalhado, mais lá para a frente da matemática. De qualquer modo, porque é que eu avancei com isto? Avancei com isto pelo seguinte, é que apesar de vocês não terem bases para calcular o termo geral, nós, como já vimos na figura anterior, podemos calcular a figura de ordem 50 sem ter calculado todas as figuras para trás, sequenciais. Porquê? Agora nós vimos atrás, agora vamos voltar atrás, nós vimos atrás que o número de figuras, por exemplo, da de 6, a figura de ordem 6 que é uma figura com 6 na base e 6 na vertical. E como é que se calcula? É 6 mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, até chegar. É este somatório, esta adição destas parcelas todas. Então a figura de ordem 50, como é que será? A figura de ordem 50 será um L ao contrário, com 50 na vertical e 50 na horizontal, e o número total é igual. Aqui é 50, mais 49, mais 48, mais 47, por aí fora até chegar a 1. Portanto, se fizéssemos essa conta, não é? Nós chegaríamos à conclusão que íamos obter 1275 quadrados. Exatamente o valor que nós obtivemos aqui atrás. Estão a ver como é que graficamente, uma análise com uma certa atenção a uma figura, a uma sequência de figuras, nós conseguimos arranjar uma regra sem saber o termo geral. Não é? No termo geral, no fundo, está exatamente mais para a frente, vocês vão chegar à conclusão que a dedução do termo geral de números triangulares vai ter como base um raciocínio deste tipo. Correto? Vamos então resolver o exercício número 2 de sequências, que vai tratar de uma sequência dado o primeiro termo e a regra. O enunciado diz-nos o seguinte: a Teresa construiu uma sequência numérica cujo primeiro termo é 1 e em que, para se obter cada um dos termos seguintes, se calcula o dobro do anterior e se adiciona uma unidade. Os três primeiros termos da sequência que a Teresa construiu são o 1, o 3 e o 7. Continua a sequência e escreve todos os termos até obteres um termo superior a 100. Ora bem, vamos ver então como é que se desenvolve. É dado o primeiro termo e é dado a lei da sequência, dizendo que o termo seguinte é igual ao dobro do anterior mais 1. Portanto, temos a sequência 1, 3, 7. Então dizemos que T índice n, o termo de ordem n, é igual a 2 vezes o termo de ordem n menos 1, isto é o anterior, mais uma unidade. E vamos calcular esse termo em n. Para o primeiro termo já sabemos que não podemos aplicar o anterior porque não existe, é o primeiro termo, por isso é que tem que ser dado o primeiro termo. O segundo termo é 2 vezes o anterior, que é 1, mais 1, 2 mais 1 dá 3. Portanto, o termo é da ordem 2. O termo de ordem 3 há de ser 2 vezes o termo de ordem 2, que é o 3, 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7. Cá está o termo de n igual a 3. A partir daqui vamos calcular, utilizando a mesma regra, e até chegarmos a um valor que seja superior a 100. O primeiro valor superior a 100. Portanto, o termo 4 é 2 vezes o termo em 3, que é 2 vezes 7, mais um 14, portanto, 2 vezes 7, 14, mais um 15. O quinto termo é 2 vezes 15, que é o anterior, mais 1. 2 vezes 15 dá 30, mais 1, 31. O sexto termo, 2 vezes 31 mais 1 dá 62, mais 1, 63. E no sétimo termo atingimos logo, passamos os 100. Portanto, 2 vezes 63 mais 1 dá 126, mais 1, 127. É o primeiro termo maior que 100. Portanto, é o termo de ordem 7. Portanto, neste caso, a sequência pedida é 1, 3, 7,
15, 31, 63 e 127. Agora, extra problema. Portanto, a resolução do problema termina aqui. Extra problema. É uma questão de vocês começarem a ver isto com mais profundidade para os próximos anos. Vamos deixar aqui algumas dicas que pode ser um problema até ser visto, para ser visto mais tarde por vocês. Como extra, vamos o seguinte. Vamos supor que nos pediam, como nós vimos, nós temos a regra dada, é a regra que associa um termo ao termo anterior. Se nos pedirem um termo de ordem, vamos supor 50 ou 25, obriga-nos a calcular todos os termos até chegar ao tal termo que nós queremos calcular. Portanto, para isso teremos que ter o termo geral, não? Ou seja, a lei de formação geral da sequência. Por vezes essa lei de formação para determinar não é fácil, não é? Neste caso é um caso em que vocês ainda não estão preparados para calcular. Portanto, mas se pretendêssemos determinar a lei de formação da sequência em função de n, o que é que nós podemos chegar à conclusão? Verificamos, temos aqui a ordem dos termos, portanto, o termo de ordem 1 é 1, o termo de ordem 2 é 3, o termo de ordem 3 é 7 e por aí fora, até onde nós calculamos o termo de ordem 7 é o 127. Vamos ver a diferença entre cada um dos termos. 3 menos 1 dá 2, 7 menos 3 dá 4, 15 menos 7 dá 8, 31 menos 15 dá 16, 63 menos 31 dá 32, 127 menos 63 dá 64. O que é que nós observamos aqui? As diferenças vão variando, não são constantes. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Isto é uma potência. Se vocês virem bem, isto é uma potência de base 2. 2 levantado a 1 é 2, 2 levantado a 2 é 4, 2 levantado a 3 é 8, 2 levantado a 4 é 16, 2 levantado a 5 é 32, 2 levantado a 6 é 64. E portanto, o que é que acontece? Nós podemos generalizar esta diferença de termos, não é? Como 2 levantado a n-1. É ou não é? Muito bem. Então, transformando este termo geral sob a forma de potência de base 2, nós dizíamos que é 2 levantado a 1 menos 1, 2 levantado a 2 menos 1, 2 levantado a 3 menos 1, 2 levantado a 4 menos 1, até 2 levantado a n menos 1. Generalizando, não é? Ou seja, resolvendo isto, nós o que é que verificamos? 2 levantado a 1 menos 1 é 2 levantado a 0, que é 1. 2 levantado a 2 menos 1 é 1, é 2. 2 levantado a 3 menos 1 é 2 ao quadrado, ou seja, 4. 2 levantado a 4 menos 1 é 8. Portanto, isto toma este aspecto, não é? No fundo, o que é que nós temos? Temos uma soma de potências de base 2, cujo expoente vai crescendo desde 0 até n menos 1. Não é? Portanto, se nos pedissem, por exemplo, se quiséssemos terminar, ou se nos pedissem, por exemplo, calcular o termo de ordem 12, não é? Para evitar termos que calcular todos os termos até chegar ao termo de ordem 12, não é? Nós já temos o termo de ordem 7, tínhamos que calcular o termo de ordem 8, 9, 10, 11, até chegar ao 12. Nós sabemos que o termo de ordem 12 vai ter um valor com este formato, isto é, 2 levantado a 1 menos 1, cá está, 2 levantado a 2 menos 2, até 2 levantado a n menos 1. Como o n é 12, vai ser 12 menos 1, ou seja, até 2 levantado a 11. No fundo, nós temos que fazer uma soma de potências de base 2, não é? Desde o expoente 0 até o expoente n menos 1. Neste caso, como temos 12, até o 12 menos 1 até o 11. Teríamos que fazer esta soma. Portanto, e fazendo esta soma, calculando as potências e somando, verificaríamos que o termo de ordem 12 era igual a 4095. Não é? Portanto, podemos verificar que o termo geral é um termo deste formato. Vocês ainda não estão habituados. Isto é o símbolo somatório. É, no fundo, a operação que nos permite calcular um conjunto de somas, desde um determinado índice, neste caso o índice é o n menos 1. O n começa em 1, por isso é que começa em 1 e termina em quê? Em n, não é? Até em 12. E, portanto, a potência é deste formato, 2 levantado a n menos 1. Portanto, isto é mais avançado, mas de qualquer modo fica aqui uma dica para quem estiver interessado em explorar. Claro que se nós quiséssemos calcular isto, mais para a frente, vocês podem ter acesso, para nos estar a calcular isto à mão, podem ter acesso na internet a sites que disponibilizam calculadoras, nomeadamente calculadoras do aspecto do tipo somatório, né? Por exemplo, que é o caso desta. Este é um exemplo, cujo link é aqui deixado. Portanto, vamos verificar, por exemplo, recorrendo à internet, vamos entrar diretamente na internet
Ele tem-nos aqui o formulário para entrar, o valor. Nós queremos calcular o somatório de 1 até 12, no nosso caso, não é? 12. De 2, não é? Potência de 2, expoente n-1. Portanto, em termos de matemática, normalmente utiliza-se este símbolo de acento, que é para representar a potência. Isto significa 2 levantado a n-1. Portanto, dá-nos aqui logo o valor diretamente. Como veem, né? Temos aqui as parcelas todas até chegar, e o somatório disto é 4.095. E nós podemos aqui calcular para qualquer valor. Imagina que queremos agora o valor 50. É só alterar para 50, dá-nos este número. Não, é muito grande. Por exemplo, o número 20. Já está. É só alterar e temos o valor completo. Portanto, isto são dicas que eu deixo aqui para o vosso estudo futuro. Voltando ao nosso slide, portanto, como vemos aqui, o valor confirma. Portanto, o somatório daquelas parcelas desde o índice 1 até o índice 12, do tipo 2 levantado a n-1, é igual a 4.095, foi o valor que nós já apresentamos antes. Vamos então ao exercício número 3 desta sequência de exercícios. O enunciado diz-nos o seguinte: observa a representação dos 3 primeiros termos de uma sequência de figuras. Nesta sequência, cada figura tem mais ciclos do que a figura anterior. O que é que nós verificamos? Verificamos que temos aqui um quadrado, né? O lado tem dois círculos, este quadrado já tem 3 lados, 3 círculos, e este da terceira ordem tem 4 círculos por cada lado. Atendendo à sequência dada, copia e completa a tabela seguinte. Portanto, damos a ordem da figura, 1, 2, 3, temos aqui várias ordens, e damos o número de círculos. Por exemplo, o círculo de ordem 1, o quadrado de ordem 1 tem 4 círculos, não é? Portanto, sugere a lei de formação que te permita determinar o número de círculos da figura de cada ordem. Portanto, isto no fundo é a expressão geradora, ou seja, a lei de formação geral. Vamos então começar por fazer uma análise da sequência de figuras. E o que é que nós analisamos? Analisamos, como já disse atrás, a figura 4 tem, que este quadrado tem 4 círculos. Cá está, 4 círculos. E é a figura de ordem 1. A figura de ordem 2 já tem 8 círculos. 3 mais 3, 6, e os dois do meio, 8. A figura de ordem 3 já tem 12 círculos. Isto é 4 mais 4, 8, 10, 12. Né? Se analisarmos a diferença entre o número de círculos da figura seguinte com a figura anterior, verificamos que o número de círculos vai aumentando de 4 em 4. Isto é a primeira conclusão que nós podemos tirar. A segunda conclusão é, vamos fazer uma análise entre o número n, número de ordem, e o número de círculos. O que é que verificamos? Verificamos que o número de círculos em cada figura é 4 vezes o número de ordem. Cá está. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. E assim por diante. Portanto, temos aqui duas regras que temos que ter em atenção. Portanto, verificamos que o número de círculos é igual ao quádruplo do número de ordem, é o que está a verde, e o número de círculos da ordem, passando o número de círculos da ordem n para a ordem n mais 1, é aumentado de 4 unidades. Portanto, daqui podemos tirar duas leis de formação. Podemos tirar uma lei de formação específica, isto é, que relaciona o anterior com o seguinte, e verificamos que o número de círculos da figura n é igual, da ordem n, é igual ao número de círculos da figura anterior mais 4. Né? Por exemplo, esta 12 é igual a 8 mais 4. Esta 8 é igual à anterior, que é 4 mais 4, 8. Mas também, pela relação que nós vimos aqui entre o número de ordem e o número de círculos, podemos tirar a expressão geral. Esta permite-nos calcular a quantidade de círculos de qualquer figura de ordem n, sem ter que calcular todas elas até chegar a essa ordem. Portanto, sabemos que, por exemplo, o número de círculos da figura de ordem 20, n igual a 20, é 4 vezes 20, é 80. Portanto, é direto. Portanto, agora vamos responder às questões, não é? Preenchendo o quadro. Então, se nós sabemos que a relação entre o número de ordem e o número de círculos é de 4, então se aqui a ordem 1, vai haver 4 círculos. Correto? Está aqui. Se a ordem é 2, vai ter 8. Não é? Cá está. 3 e 3, 6, 2, 8.
Portanto, se for ordem 3, vai ser 12. Isto é, tem 4 mais 4, 8, 10, 12, como já tínhamos visto. Agora, para a ordem 14, nós não temos aqui nem precisamos ter. Nós temos a relação entre o número de, o n e o número de círculos, portanto é 4 vezes isto, 4 vezes 4, 16. Agora aqui é ao contrário, nós temos o total, temos uma igualdade que diz-nos 4n, 4 vezes o número de círculos, há de ser igual a 24. Não sabemos qual é o n. 4 vezes n vai ser igual a 24. Então n é igual a 24, 4 está a multiplicar, passa a dividir, 24 dividido por 4 dá 6. Portanto, a figura de ordem 6 tem 24 círculos. Vamos confirmar. 4 vezes 6, 24. Cá está. Esta aqui é direta. 4 vezes 10 é 40. E aqui é exatamente como aquela. Nós sabemos que é uma figura que tem 100 círculos. Portanto, qual é o n? Será 4 vezes n é igual a 100. Portanto, n é igual a 100. O 4 está a multiplicar, passa para outro membro a dividir. Fica 100 dividido por 4 dá 25. Ordem 25. Portanto, isto é direto, não é? Em termos da linha 2, pede-nos a forma. É, no fundo, a forma que já tínhamos concluído. O termo geral, a expressão geradora desta sequência é o número de círculos da figura n é igual ao quádruplo do número de ordem. Né? Portanto, isto permite-nos calcular o número de círculos de qualquer figura. Agora, este problema, vamos fazer uma análise. Se eles nos pedissem, por exemplo, desenha a figura, o aspecto ou o formato da figura de ordem n. Como é que será? Como é que será uma figura de ordem n desta sequência? Ora bem, tendo em conta as características da sequência, né, vamos analisar primeiro a sequência dos dados que nós já temos, dos termos que já temos. O que é que nós verificamos na figura 1? Verificamos com um quadrado de lado 2 círculos. Este lado tem 2 círculos, o lado vertical também 2 círculos. Portanto, os outros são iguais, são opostos, são iguais. Portanto, e o que é que significa, qual é a relação entre o n e o número de círculos? Se o n é igual a 1, o número de círculos é n mais 1. Cá está. N é igual a 1, tem 2 círculos. N é igual a 2, é 2 mais 1, é 3 círculos. Cá está, 3 círculos de lado. N é igual a 3, tem 4 círculos. É n mais 1, 3 mais 1 dá 4. Cá está, 4 círculos de lado. Então, qual é a relação que nós verificamos? Verificamos que uma figura de ordem n vai ter um quadrado de lado n mais 1 círculos. Portanto, é uma figura deste aspecto. Correto? Em que nós temos como lado do quadrado n mais 1. Se estamos a falar de uma figura de ordem n, vai ter mais um círculo. A quantidade de círculos na horizontal é n mais 1, que é este lado, na vertical, com o mesmo lado, n mais 1 círculos. Entendeste? O exercício 4 é uma sequência numérica cuja regra de soma é o termo seguinte é igual à soma dos últimos 3. Razão pela qual eles dão-nos os primeiros 3 dados, os primeiros 3 termos. O enunciado é o seguinte: o Vicente construiu uma sequência numérica cujos 3 primeiros termos são o 2, o 4 e o 6. Para obter cada um dos termos seguintes, a estes, o Vicente adicionou os 3 termos imediatamente anteriores. Transcreve a opção que representa o quinto termo da sequência que o Vicente construiu. Portanto, nós no fundo vamos ter que calcular, com base nestes termos e na regra da sequência, que é a soma dos últimos 3 anteriores, verificar qual é o quinto termo, que é igual ao quinto termo, e comparar com a opção que nós temos. Portanto, a sequência é 2, 4, 6. A lei de formação diz que o termo de ordem n é igual ao termo de ordem n menos 1, que é o anterior, mais o termo do anterior é anterior a este, e o termo anterior é anterior àquele. Portanto, são os 3 últimos. Tn menos 1, Tn menos 2, Tn menos 3. Portanto, vamos construir a tal tabelinha para não haver enganos. Ordem 1, ordem 2, ordem 3, não se aplica a regra porque aqui não existem 3 anteriores, nem aqui nem ali, tem que ser dados. Portanto, 2, 4, 6. Por isso é que eles são dados, os 3. E a partir do terceiro já podemos calcular, porque o quarto já tem 3 atrás e por aí adiante. Portanto, o quarto é igual a quê? À soma do 6 mais o 4 mais o 2. 6 mais o 4 mais o 2 dá 12. Portanto, o termo 4 de ordem 4 é 12. O termo de ordem 5 já vai ser o termo de ordem 4 mais o termo de ordem 3 mais o termo de ordem 2. Isto é 12 mais 6 mais 4. Isto é 12 mais 10, 22. Portanto, 22. Se formos verificar, 22 corresponde à opção C. Portanto, esta é a resposta do problema.